A partir de maio de 2025, cuidar da saúde mental se torna lei nas empresas. Mas será que só seguir a norma é eficiente? E se antes de cumprir exigências, o nosso verdadeiro compromisso fosse com as pessoas e suas histórias, com aquilo que sentimos todos os dias entre e além das paredes do trabalho? Olá, eu sou o Marcelo, sócio e consultor da Iluminata, e hoje recebo aqui três pessoas muito queridas. Queria agradecer a presença de João Manuel, que é um psicanalista, hipnoterapeuta e trabalha com muitas pessoas que chegam em seus consultórios com questões relacionadas à saúde mental, né? Estafa, estresse, burnout e assim vai, né? Também tenho aqui a Carla e a Camila, convidei porque eu achei muito importante nessa conversa termos duas pessoas que de alguma forma passaram por isso. Uma coisa é eu convidar um especialista para falar sobre o tema, outra coisa é eu chamar duas pessoas que viveram isso. Então também já queria agradecer a presença da Carla, que hoje trabalha aí com jogos, e também a presença da Camila, que além de ela já ter passado por isso, ela ainda também trabalha com gestão de pessoas, né? Então, queria deixar aqui a minha gratidão e que nós possamos fazer uma boa conversa. Mais do que cumprir uma norma, nosso convite é: como podemos cuidar de verdade das pessoas no dia a dia? Vem refletir com a gente. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Estou super animado aqui, curioso para a gente conversar sobre esse tema. Hoje a gente vai falar um pouquinho, não sei se eu gosto de dar muito um nome, mas um pouco sobre saúde mental, um pouco sobre autocuidado, temas que estão bastante relevantes aí nos dias de hoje. Acho que só me apresentando muito rápido, eu sou Marcelo, um dos sócios da Eliminata. E recentemente, né, muitas empresas têm falado da NR1, muitas empresas têm falado sobre essas questões de saúde já há algum tempo, né? Isso vem sendo observado até por organizações internacionais e os dados são assim bastante alarmantes, né? Então, muitas pessoas entrando em burnout, entrando em estresse. Claro que eu estou aqui me referindo ao mundo corporativo, mas o mundo não corporativo não é muito diferente, né? E, cara, eu me senti nas últimas semanas, assim, uma vontade de falar sobre esse tema. Como eu tinha postado recentemente, eu percebo as pessoas falando muito sobre as normas, sobre adequação, sobre tudo isso, e eu acho que poucas pessoas estão falando sobre o ser humano, né? E, então, a minha intenção quando eu fiz esse convite, já vou passar a palavra para vocês, era o que que a gente pode fazer e conversar de uma forma simples, rápida, objetiva e que possa ajudar outras pessoas, talvez, a se perceber ou perceber pessoas em volta que possam estar passando por isso, né? Então, é um tema delicado que talvez fosse até interessante ter mais tempo, mas a gente vai começar com o tempo que a gente tem hoje mesmo. E queria só passar então a palavra aí primeiramente para vocês, para quem se sentir confortável. Só uma breve apresentação assim para que as pessoas que estão nos escutando saibam quem são vocês, né? A gente está aqui com o João Manuel, com a Carla Ruiz e com a Camila. Então queria passar aí bem rapidinho para vocês se apresentarem antes de a gente se adentrar a esse tema aí. Sou a Carla Ruiz, tenho 36 anos, sou casada, não tenho filhos, não tenho pets, e estou nesse mundo do autoconhecimento, cuidar da saúde mental aí, acho que nos últimos 6 anos, e estou aqui para tentar agregar e ajudar, que eu acho que a gente precisa conversar sobre isso de uma forma mais natural, assim. Não existe regra, não existe um padrão, né? Mas a gente vai conversando e vai vendo que existem coisas em comum. Se puder ajudar, estamos aí. Interessante. Ô, Carla, me desculpa tocar num tema aqui pessoal, mas eu sei que você gosta bastante de jogo. Se é que vocês já não estão fazendo isso, seria um bom jogo criar aí para trabalhar essa questão, né? De saúde mental e todo esse resto, né? Hoje eu participo um pouco mais dos bastidores dos jogos, a gente tem visto muito na questão de desenvolvimento cognitivo. Eu acho que Hum, em algum momento isso vai chegar, assim. Eu tenho tido contato até com psiquiatras que têm tentado levar esse assunto mais pro campo. Quem sabe onde a gente não consegue desenvolver um jogo que ajude, né? quem sabe não sai Eu uma ficaria ideia muito daqui. feliz de conseguir participar.
Bom, obrigado, cara, por ter se apresentado de uma forma rápida. Quem mais? Quem pode se apresentar agora? O João Manuel. João Manuel. Seja bem-vindo, Oi, João. eu sou o João Manuel, eu atuo como psicanalista e hipnoterapeuta em Sorocaba, onde eu atendo presencialmente, né? E também online, né? E a minha curiosidade é a forma que nós possamos falar das nossas experiências, né, para contribuir com a saúde mental, a nossa inclusive, né? E das pessoas que moram com a gente e, quiçá, das pessoas que trabalham conosco, né? Por favor, Então, né? esse é a minha proposta para hoje, né? Esse debruçar-se sobre a saúde mental, de uma forma lúdica, como se fosse um jogo de faz de conta, né? Hum, Falando em jogo, né? O jogo do faz de conta que nós temos saúde mental, né? Como é que nós, como é que nós estaríamos nos sentindo agora, né? gosto desse Então, jogo de faz de conta. eu gosto do jogo. Faz de conta que somos saudáveis. É isso. Ok, João, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. E queria passar para a Camila aí também para se apresentar. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada pelo espaço. Meu nome é Camila, eu tenho 43 anos, sou mãe, tenho 2 filhos, sou casada novamente. Hoje eu ocupo um espaço de gestão dentro de grandes empresas e na área de pessoas. Então, eu acho que meu grande objetivo aqui também, assim como a Carla, é poder compartilhar um pouquinho e assim como o João também entender, né, como uma grande curiosidade, como que a gente pode entender um pouquinho mais desses gatilhos ou dos caminhos e poder apoiar de alguma forma outras pessoas que porventura possam estar passando pelas mesmas situações. Legal, cara. Muito bem, obrigado. Agora que todos nos apresentamos aqui, eu queria começar com uma pergunta aqui. Acho que eu vou direcionar aí um pouco para a Carla, um pouco para a Camila, que de alguma forma já vivenciaram algo parecido, né, com o que a gente está falando aqui, seja o nome que a gente quiser dar, que eu acho que isso para mim não importa tanto esse rótulo. E queria também convidar, lembrar, né, que a ideia não é a gente voltar lá e reviver. Não, não é essa a ideia. A ideia é a gente bater um papo aqui de um lugar seguro, agora que as coisas estão já se passaram, né? E que a gente possa aprender com isso, né? E então eu queria trazer uma pergunta aí. Eu vou começar com a Carla, tudo bem, Carla? Uhum. É uma curiosidade, assim, né? Porque muito se fala, muito se lê, né? Mas quando a gente pula na piscina, é um pouco diferente do que estava no livro, né? Então eu não sei se você teve a percepção já, Carla, hoje, agora, com mais consciência que você tem, depois de ter feito diversos trabalhos, é assim, quais os sintomas, assim, o que que você observou que foi aumentando? Eu acho que talvez tenha duas partes. Uma que você já tinha sinais e não observava ainda, que você nem sabia que era um sinal, e depois, mais para frente, que veio os sinais. Ainda hoje, eu estava conversando com uma pessoa que no meio da conversa se tocou bastante, e a pessoa falou, cara, eu não estou dando conta. E ele não tinha percebido que até então ele não estava dando conta. Foi na conversa que ele falou, cara, eu achei que era o Red Bull, eu achei que era noites mal dormidas, e cara, eu tô. Então, assim, então quando ele falou isso, eu falei, cara, então tem sintomas que vem antes mostrando, e tem outros que depois fica mais claro. Então eu queria te escutar, Carlos, em termos de sintomas, o que que você percebeu agora, aqui olhando de uma forma mais de autoobservação, assim, né? Olha, eu acho que as primeiras coisas foram realmente sintomas no corpo, assim. Eu tinha várias coisinhas, assim, era uma dor de estômago, era uma dor aqui, uma dor ali. Eu tive um período de ficar como se eu tivesse com uma virose e assim teve que fazer todos os exames e não tinha nada de errado. Mas que eu ficava assim, durante a semana ficava ruim, durante o final de semana ficava melhor, aí passava uma semana bem, aí acontecia uma outra coisa e eu só fui tipo, ah,
os exames estão bons, está tudo bem, nada está acontecendo. Só que eu fui me distanciando um pouco das pessoas, eu fui me fechando um pouco mais, e eu acho que começou a me dar o start que eu precisava olhar ali, ou de repente recalcular uma rota, alguma coisa, quando o meu sono foi afetado. Meu pai brinca que eu sou soneca, né? Que eu durmo muito fácil e sempre dormi muito. E eu acordava às noites assim, como se eu estivesse me afogando. Eu acordava, eu não conseguia dormir, o coração como se ele estivesse tropeçando, e eu ficava, gente, eu estava dormindo, não está nada acontecendo. E foi nessa que eu fui observando, assim, pensando, gente, alguma coisa tá errada aqui, isso daqui não tá normal. E aí nessa foi no crescente, né? De meio não saber o que fazer, não saber o que estava acontecendo, eu fui tendo crises de ansiedade, de passar madrugadas no hospital, tomar o remédio, beleza, volta para casa, vida que segue, tá tudo bem, nada aconteceu. E fui nessa, até que nesse de tentar dar conta do que está acontecendo comigo e ao redor, eu tive meio que um apagão, assim, como aquelas cenas de filme, assim, de tá você, mas o resto todo para, assim. Eu tive episódios que hoje eu percebo que, assim, eu não sabia como eu tinha ido do ponto A para o ponto B, tipo, como eu cheguei aqui. Mas Isso cheguei. antes do apagão, já começou a É. acontecer isso. Entendi. E assim, quando foi diagnosticado mesmo, falou, olha, você teve, era uma crise de ansiedade e você teve um burnout, para mim foi um baque, assim. Eu fiquei, acho que uns 2, 3 dias, tipo, sem acreditar, como eu deixei chegar nesse ponto, assim. Eu fiquei, acho que não tem outra palavra, assim, baqueada, mas depois eu fui, tipo, entendendo. Eu falei, se eu fizer tal coisa diferente, aí eu fui buscando ajuda, fui tentando conversar de uma outra forma. No início eu não gostava muito de falar sobre, mas acho que conforme eu fui voltando para a superfície e Hum, consegui enxergar, assim, tipo, talvez possa melhorar nesse ponto, assim, acho que eu fui entendendo, sejam uhum. gatilhos ou não, e conseguindo aprender a impor limites. Entendi. Acho que a sua fala é bastante simbólica, né, Carla? Eu vou. Você trouxe uma questão de corpo, né? Primeiro você sentiu isso no corpo, de alguma forma, depois teve até um afastamento de pessoas, ou um movimento de querer ficar um pouco mais introspectiva, um pouco mais sozinha. Impactou diretamente no seu sono, e acho que entendi que aí mais perto desse apagão que você teve, já tinha até começado a ter esses lapsos de memória, né? E aí depois você trouxe uma frase assim para mim que simboliza muito, né? Eu acordava como se estivesse me afogando, assim, mas, pô, eu tava dormindo, né? E agora no final você falou consegui começar a respirar de novo, né? A gente já vai se adentrar essa parte. Queria escutar um pouco também da Camila, da experiência dela. A gente não está tentando definir nada, né? Não sei escutar experiências. Então, da sua experiência, cara, o que que você também percebeu de sintomas, assim, nesse início, naquele momento, naquelas fases, né? Sim, eu acho que é importante só dar um pequeno contexto. Uhum. Naquela época, eu já trabalhava nessa empresa há um certo tempo, mas eu estava passando por um processo pessoal muito importante, que era um processo de separação e é onde eu estava reconstruindo e ressignificando muitas coisas em mim. E eu comecei a perceber, sim, lógico, tinha um certo isolamento por conta dessa fase que eu estava vivendo pessoalmente, mas no trabalho eu tinha tudo muito aberto. Eu tinha uma equipe muito grande, onde todos eles sabiam da fase da vida que eu estava passando. A minha liderança sabia, todo mundo à minha volta sabia. Mas eu comecei a perceber sintomas muito mais. Eu sempre tive enxaqueca, mas as minhas enxaquecas começaram a piorar significativamente. E significativamente significa no mesmo dia da semana. Então, toda quarta-feira eu tinha enxaqueca e eu não conseguia. Quando eu tenho enxaqueca, eu não consigo sair de casa, eu tenho que ir para o hospital, tomar remédio. Então, eu não conseguia trabalhar. Eu me tornava extremamente improdutiva de todas as esferas. E, coincidentemente, só que não, era bem nos dias que eu tinha reunião individual com a minha chefe. Então, era uma coisa muito assim. Depois eu vim a entender, claro, era uma fuga, porque eu não queria mais aquilo, não conseguia mais. E um E, gatilho e ali.
era o principal gatilho daquela época. Por quê? Porque a minha gestora, ela tinha, assim, todos que eram liderados por ela ou não, tinham um conceito muito claro de que ou ela amava ou ela odiava. Então, quando você está sendo amado, tá tudo bem. Quando ela te odeia, aí você apanha junto e, assim, apanha de todas as formas, literalmente, né? E assim, tudo mudou muito, principalmente por conta do trabalho que eu vinha desenvolvendo. Então, naquela época, o trabalho era meu principal porto seguro, era a principal identidade que eu tinha. Então, eu me dedicava muito, eu estava lá 100%. Mas isso também atrapalhava um pouco o meu desenvolvimento de relacionamento com ela, aonde as entregas iam muito bem, os relacionamentos com todos iam muito bem, e as pessoas me procuravam naquela época para conversar de assuntos diversos, e ela começou a me pedir para não me envolver ou não conversar com certas pessoas dentro da hierarquia da empresa. Depois começou muito mais com alinhamentos, então os projetos que eu tocava, eu obviamente fazia os alinhamentos com ela, e naquela época, como eu mencionei, eu já tinha uma equipe muito grande, então eu já tinha uma posição de gestão, então eu fazia os projetos, alinhava com ela, fazia toda a comunicação, então isso tudo era minha pessoa, né, eu que estava lá fazendo, e ela por trás, ela abordava certas pessoas, invalidando tudo que eu havia falado e que eu havia previamente combinado com ela. Então era um tipo de boicote. E nas nossas reuniões individuais, eram reuniões onde gerava-se uma conversa que era de muito próximo de agressão, e agressão verbal, sabe, invalidando não somente as coisas que nós estávamos conversando, mas invalidando o meu lado profissional e o meu lado pessoal também. Naquela época eu entendia muito que era uma forma de eu até me questionar e quanto mais eu conseguiria dar, quanto mais eu conseguiria melhorar, e eu estava nesse caminho. E eu comecei a ter, sim, mais crises de ansiedade, eu me isolava mais, e eu comecei a perceber que eu ia para o trabalho chorando, trabalhava lá feliz, sorrindo, né, feliz não, mas sorrindo, na hora do almoço eu ia para o carro, ficava a hora do almoço inteira lá no carro, quieta, voltava, trabalhava, fingindo que estava tudo bem, ia embora. E eu tinha muito medo. Medo porque, obviamente, pela fase da vida que eu estava, eu precisava do trabalho e era uma coisa muito importante, era um ponto muito relevante e estável na minha vida. E eu não queria perder aquilo, né? Mas eu comecei a ter medo. Eu começava a chorar de ansiedade. Eu ia para os cantos. Então, as pessoas começaram a perceber também que eu estava muito isolada e que eu evitava certas conversas ou de cruzar com a minha chefe que sentava perto de mim, inclusive, né? Então era uma questão muito forte. E eu comecei a perceber que eu não estava bem, eu já fazia acompanhamento com meu médico, psiquiatra, e fazia terapia também, mas eu comecei a perceber que nas sessões que eu tinha mensais com o meu acompanhamento com o psiquiatra, os temas sempre eram trabalho, mas não era trabalho como um lastro, era trabalho muito mais como uma coisa pesada que não estava dando, que eu não sabia mais o que fazer para provar que eu conseguia, que eu podia, que eu isso, que aquilo, porque ela estava já me colocando de uma forma, para mim mesma, né, na verdade, minha interpretação era de que eu era uma pessoa que não dava conta por conta de todas as minhas situações pessoais, inclusive por ser mãe. Então, eu estava colocando tudo em xeque e deixando tudo muito numa zona cinzenta. Até que um dia eu fui num acompanhamento, né, mensal que eu tinha, e conversando com o meu psiquiatra, foi aí que realmente, igual você, né, Má, colocou, foi quando eu me dei conta que eu não aguentava mais, que eu não conseguia mais, que eu já tinha dado tudo que eu podia e mais um pouco, e que eu não conseguia. Então foi uma sessão que eu só chorei. Aí, no fim da sessão, ele falou assim pra mim: Olha, eu vou te afastar, porque você tá com um quadro de burnout e você precisa se tratar. Você precisa se afastar, porque me tratar eu já estava, de certa forma. Você precisa se afastar para você sair desse ambiente um pouco, colocar suas ideias, as suas emoções em ordem. Depois você volta aqui antes da gente te liberar para o trabalho. E acho que, assim como a Carla mencionou, para mim foi um choque quando ele falou isso, porque eu falei assim, imagina,
Eu sempre fui uma pessoa forte emocionalmente, ou era o que eu imaginava, Hum. né? E chegou naquele momento, eu falei, gente, um, eu não sou forte. Dois, nossa, eu sou a pior profissional do mundo. Três, meu Deus, como assim burnout? Né? Isso acontece com os outros. E naquela época, lá nos idos de, sei lá, 2018, 19 na verdade, era uma coisa assim que já se falava um pouco, mas ainda nem era reconhecido pela OMS como uma doença em si. Sim. Então era uma coisa muito assim, é coisa da sua cabeça, é como uma enxaqueca, sabe? Ah, é só uma dorzinha de cabeça. Então era sempre muito invalidado. E a pior sensação que eu tive foi de, quando ele me entregou o atestado, foi de agora, como que eu vou contar para minha chefe? Como que eu vou falar para ela que eu vou precisar me afastar por 14 dias porque eu não tô bem e não tô bem por conta do trabalho? E foi, eu liguei para ela para poder falar isso e foi mais meia hora chorando, contando para ela que eu Somente tava, com uma das responsáveis, que era um dos gatilhos, né? pois é, e eu precisava É, comunicá-la. sim. Foi a pior sensação do mundo que eu tive, foi assim, foi onde eu percebi que eu tava mesmo no fundo do poço e eu precisava sair de lá de alguma forma. Eu te escutando, Carl, entendo que você estava passando por um momento bem difícil na vida pessoal. Só esse momento por si só já era complexo. E ao invés de receber esse acolhimento na empresa, que as pessoas sabiam, estavam em volta, acho que algumas pessoas inclusive te trouxeram, né? Mas tinha Uhum, algo ali que só te gerava mais e mais gatilho e te ajudou significativamente a piorar, né? E até sim. que você chegou nesse lugar. Eu queria falar algumas coisas, mas eu queria escutar um pouco o João, que talvez tenha também trabalhado com pessoas que depois eu queria contar um caso que eu vi faz mais ou menos um ano, bem interessante. Mas, João, queria te escutar um pouco assim, cara, o que que você observa nessas pessoas, no processo, que chegam, indiferente do nome, né? Porque, de novo, eu não quero rotular nada aqui. Se é burnout, se é estresse, se é fadiga, e cada um tem um nome, agora tem uns nomes bonitos chegando por aí. Então, indiferente dos nomes, queria te escutar um pouquinho assim, como é que você observa isso, cara? Nessa parte, nessa parte visível, eu vou separar aqui em duas partes. A parte visível, que é essa parte que nós vemos mesmo, que é esse desânimo, esse esgotamento físico, mental. Isso é, isso, isso é uma experiência que a pessoa vive. Essa desmotivação, esse desânimo, essa perda de interesse, né, que tem por tudo, essa dificuldade, né, que nós temos em nos concentrar no que nós temos que fazer, no que nós temos que se entregar. Parece que é uma avalanche que vem e que a gente tem até dificuldade de separar o que é emergente, o que é urgente, o que é importante, né? Perdemos essa referência, essa irritabilidade, né? Essa irritabilidade, essa ansiedade. Isso tudo é o que nós vemos. Isso tudo é o que está, é o que nós estamos vivendo, ainda que nós não percebemos isso. Às vezes o outro percebe e nós não percebemos. Então, isso é a parte visível. Eu quero falar da parte não visível, né? Que ah, os sinais de burnout, eles o que provoca o burnout, né, na mente não consciente, o que eu acredito, essa disruptura interna que a pessoa tem com ela mesma. Então, quando a pessoa tem, ela percebe que tem que apresentar resultado, percebe que o tempo já não é o mesmo, percebe que existe uma pressão. Eu observo no meu consultório que há uma desconexão com a pessoa, com ela mesma. Ela passa a ser aquilo que a empresa pede, ela passa a ser aquilo que o marido pede, ela passa a querer atender às demandas da empresa, do marido, dos filhos, de todo mundo, menos dela mesma. Porque ela, no nível mais profundo, né, houve uma disruptura, uma desconexão com a essência, com essa essência dela. E o caminho
O caminho é resgatar, é construir esse lugar que eu conheço, esse meu lugar seguro. Porque quando eu me conecto, quando eu estou conectado, né, dificilmente eu entro em burnout, porque eu começo a colocar limites, eu começo a dizer quais são os meus limites. Eu vou até aqui. Não adianta me pedir um relatório para entregar às 8 horas da manhã. Eu não consigo, nem consigo trabalhar o fim de semana. Eu sei que fim de semana eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus pets, eu tenho que cuidar das minhas importâncias. Então, o que eu convido, e eu falo para todas as pessoas que apresentam esses sinais, esses traços, né, centrais. Eu não faço diagnóstico, não, no meu consultório não faço diagnóstico. Tudo para mim é uma linguagem metafórica. Tem algo acontecendo na mente, tem algo acontecendo nas emoções, nessas histórias que está provocando isso. Então eu vejo sinais e através dos sinais é que nós vamos começar a reconstruir, né, de dentro para fora, né, uma nova um novo ser humano, né? E esse eu acho excelente quando a pessoa chega nesse fundo do poço, sabe? Principalmente quando ela tem 45 anos. Gente, você imagina eu com 66 tivesse descobrido que todos os meus problemas aos 45 eu tivesse resolvido. Eu tenho o resto da minha vida para viver bem. Eu atendo pessoas que só descobrem isso com 65, 70 anos, mas estão felizes porque vão viver mais 10 ou 15 ou 20 anos conscientes do que são mesmo. Então, o meu convite é para quem observa esse externo, procure ajuda. Procure ajuda, e ajuda boa, né? Ninguém com problema de fígado sério vai ficar tomando chazinho comprado na farmácia, pelo amor de Deus. Isso não funciona. Nós precisamos de ser atendidos por profissionais competentes que nos enxerguem e que não nos abandonem. E essa é a minha colocação. Me chamou a atenção, você falou sobre isso, João, e a Camila também trouxe isso, né? É, é meio surreal, né? A Ká, pelo que ela contou, estava num momento extremamente complexo, tinha acabado de descobrir que ela precisava se afastar, e é esse não olhar para ela. Ela ainda estava mais preocupada do que a chefe ia pensar. Cara, eu tô Uhum. quase ali tendo um treco, a minha preocupação é com o que o outro vai pensar. É, nem consegue ter esse olhar para dentro, né? Mas eu Esse, passei por isso Marcelo, também. É, né, cara? esse é uma característica de quem desenvolve o burnout. Na verdade, o burnout, eu vou dizer para você que é um mecanismo, é um mecanismo de sobrevivência. É porque a pessoa lá, né, quando ele começa a se formar esse medo do abandono, esse medo de não dar conta, esse medo, ela começa, então, a desenvolver estratégias de sobrevivência. E não é maravilhoso saber que o seu corpo tem uma estratégia tão eficiente? Tudo bem que ele exagerou e te levou para um lugar não muito agradável, mas ele desenvolve Uhum. uma proteção que ele desenvolveu, né? Eu Ele vejo até tenta não ser desagradável, né? Mas a gente vai ignorando. Aí ele falou, querida, Ele te deu sinais, né? Acorda. Ou nos dá, né? olha, vamos estou parar aqui. aqui. Olha, você está no seu limite. Então, saber os limites, saber quais são as margens. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei mais de quem é a frase, mas que a nossa liberdade está em reconhecer os nossos limites. Uhum. Quando eu reconheço os meus limites, eu sou livre dentro dos limites que eu reconheço. Então, outra questão, eu não sei se eu devo falar agora ou mais tarde, eu não sei como é que está aí o tempo, né? Mas quando o tema é saúde mental, eu não pude deixar de me lembrar. Vejam vocês, olha onde é que eu fui com esse tema, saúde mental, né? Talvez vocês estejam curiosos para saber onde é que eu fui com essa história. Saúde é mente, cérebro, mente. E imagine vocês, eu me lembrei, sabe do quê?
da minha primeira aula da quinta série. É, da quinta. E vocês, eu tenho certeza que esta aula, e vocês que vão me escutar depois, mas na linha do tempo já me escutaram, enfim, vocês vão se lembrar. É, vocês só não se lembram, mas vocês não esqueceram. Então vocês não se, só não se lembram. A professora da quinta série, porque na quinta série aconteceu algo muito interessante. Eu passei a ter 7 professores, mais um de educação física. Não foi assim? Foi. E entre eles tinha uma professora. Eu não sei como era o nome da de vocês, mas eu lembro, a minha chamava Cecília. Então, a professora Cecília chegou na classe empolgada com aquele monte de alunos, e nós também, com aquela novidade, e ela falou assim, queridos, hoje nós vamos ter aula de ciências. E a primeira lição que eu nunca mais esqueci, sabe qual foi? Quer ver como vocês não esqueceram? O corpo humano se divide em quantas partes? Vamos lá, Cabeça, vamos lá. tronco e membro. Cabeça, Hum. Eu lembraram tinha me agora? esquecido que eu lembrava disso. Eu tinha me esquecido que eu lembrava. Vocês lembraram? Cabeça, tronco e Tronco e membro. Bom, membro. vamos lá, vamos entender isso no contexto que nós estamos trazendo, senão a gente fica aqui. Cabeça, a cabeça pensa, a cabeça não sente. O nosso cérebro não sente nada, ele só processa a informação. É por isso que todos os órgãos, todos os inputs, pensando em computador, estão aqui, localizados aqui. Ó, visão e audição na mesma linha, assim, ó, na mesma linha. Olfato, tato e palato aqui, né? Concentrado. Gente, isso aqui é um input do nosso corpo. Faz sentido? Faz sentido, cara? Sim, faz. Não é? Tudo que acontece dentro, aqui dentro, entra por aqui, não tem outro lugar, gente. E o tato, eu falei aqui o tato também, o tato está aqui. Você sabe qual é a parte mais sensível, mais tátil do corpo humano? Não é os polegares, não é o indicador, não é os dedos, não. Sabe qual é? Mamães. Mamães. Vocês sabiam a temperatura, se o seu filho estava febril, encostando o quê? A boca. O lábio. Você não encostava o dedo assim, não, né? Você ia Não. lá e encostava, tá febril. A Aham. mamadeira tá quente? Deixa eu ver. Colocava na palma da mão. Não é assim? Uhum. Até Então, hoje. todos os inputs estão aqui. Então, tudo que acontece no mundo acontece aqui. Tanto é que eu tenho uma tese que se eu parasse de escutar totalmente, e se eu parasse de ver totalmente, eu enlouqueceria em menos de meia hora. E a gente perde referências totais. Então, aqui o cabeça pensa, cabeça que pensa, pensa, saúde mental está aqui. Aí nós temos o tronco onde estão os órgãos do sentido. Vocês querem ver quando eu me refiro a mim mesmo, quando eu quero falar eu mesmo, qual é o gesto que nós fazemos? Vocês lembram? Eu mesmo. E quem ensinou isso para mim? Quem foi que ensinou? Ninguém me ensinou Sei isso. lá. Isso faz parte do nosso inconsciente coletivo. Então, o tronco, estão todos os órgãos do sentido, não é assim? Cabeça pensa, o tronco sente, e claro, os membros, mãos, braços, pernas e pés, agem. Se você cortar e perder os membros, sabe o que a gente faz? Para Nada, de agir. não faz nada, nem beber água, não faz absolutamente nada. Então, é um mecanismo perfeito. E tem um axioma da psicologia que quando eu vi pela primeira vez, na primeira semestre de psicologia, aquilo me causou um estranhamento tão grande, né, que eu resolvi que a psicologia não era o meu negócio, e sim a psicanálise. Pensamentos geram sentimentos que geram ações. E isso tudo acontece de uma forma tão rápida, tão instantânea, que nós não percebemos que o meu pensamento gera um sentimento que volta para o cérebro e gera uma ação.
Então, é com base nisto que eu falo que a saúde mental é a base da ação. Eu penso, recebo input, processo toda a informação que vem, gera um pensamento, esse pensamento desce, gera um sentimento, esse sentimento estimula o cérebro a fazer uma ação. Isso é milésimos e milésimos de segundo. É muito, muito rápido. Então, eu olho para a saúde mental como sendo a base da nossa saúde física. Tudo começa no cérebro. Tudo começa na qualidade dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos está ligado com as nossas experiências, os nossos aprendizados precoces que nós tivemos até os 7, 8 anos. Nós tivemos aprendizados precoces, né, que modelam, né, os nossos pensamentos. Então, quando nós chamamos, quando é o burnout está acontecendo algo lá dentro. Tem uma percepção. Então, por isso que eu trabalho com as pessoas no seguinte sentido: vamos transformar percepção em perspectivas. A pessoa com burnout, por exemplo, ela não tem perspectiva. Ela está presa num único, ela tá em transe, ela está num transe, ela não sai daquele transe. E nós vivemos transes coletivos extremamente danosos para a saúde mental. Então, eu estou convidando a falar em saúde mental, mas dentro de uma forma mais abrangente. Não só é a saúde da mente, dos pensamentos, mas é a saúde do corpo. Então, o que que acontece? Esses pensamentos geram sentimentos que geram ações. Como eu não cuido dos pensamentos, o corpo vai se manifestar. As doenças psicossomáticas, Uma né? solução, inclusive, de um conflito. Que bom que ele fez isso, porque senão poderia ser pior, né? Poderia ser pior. E pode chegar a uma fibromialgia, pode chegar ao lúpus, né? As doenças autoimunes, o fundo nervoso. Então, porque eu também acredito que, 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 que a predisposição genética, né, é uma tendência do organismo, mas não é uma sentença. Sabe? Uma predisposição genética para desenvolver uma patologia não é uma sentença, gente. Isso não é uma sentença. Não é. É uma tendência só, mas não é uma sentença. Então, olhar para a saúde mental é olhar para o todo, para o corpo. O que que eu penso, da onde vieram os meus pensamentos, quais são as minhas crenças, como é que é a minha história, quais foram os meus aprendizados. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Nós não nascemos ansiosos, nós não nascemos com burnout, com pânico, nós não nascemos. Nós aprendemos como medida protetiva, nós aprendemos a ansiedade. E uma vez aprendido, jamais esquecido. Não existe a possibilidade nenhuma, pelo menos até agora, pode ser que tenha aí amanhã uma outra teoria, eu ainda não sei, de desaprender. Basta um gatilho. Assim, não existe. Você aprendeu, está aprendido. Ponto. Né? Basta que eu ative o mecanismo desse aprendizado. Agora, o ser humano é maravilhoso. Se eu aprendi a reagir de um jeito, eu posso aprender a ter escolha. Se eu aprendi a reagir a uma hierarquia que oprime,
eu posso aprender a desenvolver, eu posso aprender, e isso não é assim tão fácil, mas não é impossível, e isso requer, às vezes, acompanhamento terapêutico, a você ficar com o que é seu e não com o que é do outro. Isso já é um trabalho terapêutico, Sim. E, João, não é? sabe, você falando é muito interessante, porque de fato, hoje, anos passados, eu olho para trás, eu já sei aquele caminho, e eu sei que é uma escolha, e eu sei que eu não quero mais chegar ali. Então, eu tomo decisões hoje, justamente por já ter aprendido e por ter essa, não é, é tendência, né? De já Uhum. ter vivido ali, eu sei o que eu não quero mais. Eu já sei o caminho para lá, e eu já sei o caminho que eu não quero tomar. Mas isso, lógico, levou um tempo para poder tomar fôlego, como a Carla trouxe, né? Para começar a sair desse monte de água e respirar e falar assim: peraí, hoje eu sei qual o caminho que eu não quero percorrer. E eu estou aprendendo qual é o caminho que eu quero percorrer para não nunca mais chegar lá. Né? Mas é um trabalho árduo. Então, isso requer, então vamos lá, vamos usar a nossa capacidade, a capacidade plástica do cérebro, que é essa capacidade que ele tem de se desenvolver, de aprender. E eu vou dizer para vocês, se existe uma forma que o sistema pode controlar um ser humano, sabe o que que é? Através do aprendizado. Ensina ele a reagir, ensina ele a ter uma atitude, olha um comercial e sai correndo gastando. Pronto. Você não precisa fazer mais nada, ele vai responder a todos os estímulos. E tem um estímulos que nós somos vulneráveis. Existem 5 medos universais, 5 medos universais. Eu vou falar o primeiro e o segundo, que são os mais importantes, o primeiro e o último, que são os mais importantes, são os que definem, na maioria das vezes, nossas reações. É o medo da morte e o medo do abandono. Esses são essenciais. E se vocês começarem, e quando a gente começa a explorar através das mensagens não conscientes o que tem embaixo dessas reações, ou você vai encontrar o medo do abandono, essa percepção que eu estou sendo abandonado. E aí, claro, o caminho, agora eu vou voltar lá no começo da minha fala. O caminho é a reconexão. Porque é impossível você se sentir abandonada se você não se abandona. Eu faço um teste com vocês. Que vocês estão inteiras, você não se abandona, você sabe quem você é, você sabe o que você quer, você banca, você paga, você sabe tudo sobre você. Eu duvido que se alguém virar as costas para você, isso vai te afetar. Talvez afete um resultado esse ou aquele, né? Mas não ao ponto da gente entrar em pânico, da gente entrar em burnout, da gente entrar em ansiedade. Então, eu fiz toda essa volta para dizer para vocês, sim, não se abandone. Precisa aprender, nós precisamos aprender a reconhecer nossa essência. Nós não fomos ensinados a isso, nós fomos ensinados a ser utilitários. Existem universidades de todo jeito para você ser utilitário. Não é assim? Você exercer um papel na sociedade. Mas eu não conheço nenhuma universidade que vai ensinar você a ser você mesmo. Pelo menos ainda, né? Alguma coisa você vai aprender e falar, aqui a gente vai aprender a ser a gente mesmo. Uhum. Não tem ainda. Talvez a filosofia possa ajudar, né? Então é isso. Eu estou com uma sensação de que eu falei muito. É, Julião. Acho que você A falou sensação é de bastante. desconforto. A sensação é de desconforto. Eu quero organizar aqui. Eu tô me sentindo uma sensação de desconforto Desconfortável. de ter abusado do tempo, mas você tem um mediador. O cara não falou, é porque está tudo bem. Exatamente, A né? A responsabilidade culpa é é do dele, Marcelo. Ó, não, não tira o meu papel, João. Deixa meu né? A papel responsabilidade aqui. é dele, eu não quero ela sentir culpado, se eu falei muito ou Não, pouco. Ele que acende uma luz vermelha, ele fala, olha, vamos escutar outras opiniões, é isso? tá tudo certo Mas para mim.
Pode falar, Eu cara. s- só vou complementar aqui, né, João, porque você falou coisas que são muito relevantes. E eu acho que o principal ponto é que quando você está lá no que eu chamo de fundo do poço, né, bem no fundo, às vezes você tem dificuldade de se reconectar justamente porque você perdeu essa conexão em algum lugar. E aí Uhum. você fala uma coisa que para mim foi fundamental, é ao primeiro sinal que você conseguir se ver desconectado, busca ajuda, né? Porque a ajuda pode ser ajuda profissional, pode ser ajuda de sentar e conversar com alguém próximo que você confia, mas só de falar, isso já te traz uma outra perspectiva, e isso talvez ajude a entender que sim, buscar ajuda é importante, porque aquilo muitas vezes você, assim, eu pelo menos pensei, não é possível, isso acontece comigo. Por que que eu vou falar para alguém? Por que que eu vou atrapalhar a vida de alguém falando dos meus problemas, de coisa que eu acho que só tá na minha cabeça? Então, assim, não, falar é importante. Por isso, buscar essas pessoas de confiança ou uma ajuda profissional mesmo. Porque senão a Eu, gente não consegue buscar essa reconexão, né? É que eu eu acho que queria. no ato de falar, a gente organize para expressar o que a gente está sentindo e às vezes a gente percebe o que faz sentido, o que não faz sentido, ou Uhum, acha alguma coisa que a gente não estava achando, que a gente só estava vivendo ali, é, existindo. E a gente tem que parar e falar, não, pera, eu preciso organizar esse momento para explicar para alguém o que está Sim. acontecendo. Agora eu queria trazer uma pergunta para conectar com tudo isso, porque eu, de alguma forma, chego a uma conclusão de que quando a pessoa está nesse lugar, são níveis e camadas, né? E vai cada vez se afundando mais e cada vez se afundando mais, e quando você acha que está no fim do poço, pode piorar muito ainda, né? E até que chega realmente num lugar é impossível de viver, né? E então a minha sensação é que quem está ali no meio é muito difícil a pessoa perceber e ainda ter força para sair daí sozinho, né? É uhum, difícil, né? O exemplo de vocês, tudo bem que vocês já passaram, agora já me parece que vocês já sabem um pouco desse caminho, mas existem diversos caminhos. Então, como é difícil perceber e depois sair desse lugar. E eu ia contar uma história muito rápida, assim. Eu estava numa empresa, numa reunião com um cliente, faz mais ou menos um ano e pouco, uma empresa multinacional, né? E eu estava ali na reunião e eu percebi que começou a ter um som de voz, assim, do lado de fora da sala. E aí a gente parou e olhou assim na sala. E lá na outra ponta assim do andar tinha uma sala. E tinha uma outra sala, estava tendo uma outra reunião. E nessa reunião tinha uma pessoa que estava gritando. E ela nossa, começou a entrar num lugar que ela começou a se perder. E aí você percebia que já estava totalmente desconectada. Ela estava tendo um surto. Seja lá o nome, que de novo eu não quero rotular aqui, ela estava entrando num lugar que ela já tinha perdido a noção. E o que me chamou a atenção foi o não preparo das pessoas. Eu não estou julgando. É algo extremamente complexo. E o que que as pessoas da sala fizeram? Saíram correndo da sala. Elas ficaram com medo. Elas literalmente fugiram. Aí uma foi chamar sei lá quem, outra foi ligar, e ninguém conseguiu, de alguma forma, manter ali presente, porque é complexo, e tipo, calma, eu tô aqui com você. Me dá uma sensação que é esse negócio do abandono que o João trouxe, vocês trouxeram na fala. Parece que é só um, tô aqui, tô te escutando, tô te vendo, uhum. né? Então a minha pergunta é essa, assim, como é que alguém pode ajudar? Imagine vocês ali vendo alguém começando a ter algum tipo surto, estresse. Você percebe que a pessoa está indo para um lugar que ela se perdeu ali, né? Como é que vocês acham? Vou mudar a pergunta, senão vocês vão para a teoria. Eu quero ir para pra. O que que teria sido legal se alguém tivesse feito com vocês na hora que vocês acham que poderia ter ajudado, assim? É uma coisa simples, básica. Você fala, cara, se tivesse acontecido isso, eu acho. Eu vou entrar no mundo das imaginações, como o João disse, né? Vamos aqui imaginar, se fosse possível imaginar, o que seria assim que teria ajudado vocês? Olha, eu vejo muito hoje no ambiente corporativo pessoas passando por situações similares, talvez não tão lá embaixo, né? Ou, enfim, cada um consegue definir o seu nível. Mas, para mim, eu acho que ter percebido uma empatia de verdade, sabe? E falar, eu tô aqui com você. Senta, vamos conversar. Sabe aquele típico horário que você tá no trabalho e fala assim, vamos ali tomar um cafezinho? Me conta. Isso para mim faria diferença. Isso eu faço, e dessa história toda que eu tiro para minha vida, é isso.
Eu chamo as pessoas que eu vejo que não estão lá 100%, vamos tomar um cafezinho? Vamos ali conversar? E eu fico horas conversando com a pessoa, falando de qualquer outra coisa, mas para ajudá-la a pelo menos se reequilibrar minimamente, para ela poder buscar ajuda. E é o que eu geralmente falo no fim do cafezinho, que dura horas. Vamos lá, o que que você vai fazer agora? Procura. Você já pensou em conversar com alguém? Conversa com alguém próximo de você, ou então procura um terapeuta, um psiquiatra, ou quem você precisar, mas busque por ajuda. Muitas vezes as pessoas voltam, a gente fica conversando de novo, vários cafés depois, né? Mas é sempre nesse sentido de acolher e de ter uma empatia de verdade com a pessoa, porque só ela sabe o que ela tá passando, mas ninguém sabe. Ninguém sabe o tamanho da dor ou do desespero ou de qualquer coisa que a pessoa está vivenciando. E a gente não precisa saber. A gente só precisa saber que ali na frente tem um outro ser humano que está sofrendo de alguma forma. Então isso para mim faria toda a diferença naquela época, né? Você falou isso, cara, e eu fiz essa pergunta, quero escutar a Carla ainda, tá? E de novo, né? Eu não quero trazer um olhar crítico, porque eu entendo de onde veio a pergunta que eu escutei que eu vou contar agora. Mas eu estava num evento de NR1, né, falando sobre esse tema, e uma pessoa perguntou: alguém conhece algum treinamento que a gente ensina quais são os sintomas? Para eu poder olhar e falar, No, opa, aquela pessoa está entendendo. Então, assim, de um lado, eu entendo a intenção. Existe uma intenção de tipo. Como é que eu falo? Alguém pode me dar a receita? Eu entendo, pelo menos eu entendo dessa forma. Tem uma intenção de quem fez essa pergunta genuína, de cara, como é que eu posso treinar as pessoas para que a gente possa ajudar, né? Mas no fundo, aquela frase de Jung, né? Domine todas as técnicas, as ferramentas que quiser, mas ao tocar uma alma humana, seja só mais um ser humano. E para mim é isso que você falou agora, Camila. Cara, é só a pessoa saber, só não, né? Mas é só a é pessoa tudo. saber que você tá ali, que você tá vendo como ser humano, não como Uhum, líder, como sei lá o quê, né? Eu tive uma experiência uma vez que eu cheguei num lugar extremamente complexo e eu achava que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. uhum, E a única coisa que me ajudava era uma pessoa que tocava assim no meu pé e falava: respira, tô aqui com você, você não está sozinho. E parece que ele ia me trazendo de volta, assim. Então, é difícil eu estar numa reunião, uma pessoa surta na minha frente e eu calma, respira, mas ao mesmo tempo é uma musculatura que a gente pode desenvolver, pode aprender. uhum, E no fundo, cara, se fosse seu filho, você ia fazer o quê? Você não ia dar um jeito? Você não ia ficar ali, calma, tô aqui, uhum. filho. Cara, então eu acho que outra pessoa é esse olhar do ser humano, né? Queria escutar a Carla, se também ela tem alguma coisa para trazer nesse sentido, né? O que que você gostaria, eu teria te ajudado, eu teria te apoiado, se você tivesse recebido, né? eu acho que a empatia genuína é realmente o maior, assim, porque é real uma coisa que não tem uma fórmula. Eu vou passar por Isso. uma situação, enxergar de uma forma, fulano vai passar de outra, mas no fundo, o que a gente precisa saber é que, assim, não estamos sozinhos. Uhum, E às vezes, assim, às vezes nem o conversar, é saber que tem alguém do lado e fala, não, tudo bem, quando isso se acalmar, eu tenho com quem contar, vamos junto. É difícil falar uma fórmula, realmente não tem, assim, mas e se as pessoas se abrem para contar alguma coisa que você não espera, não ir com julgamentos. Ou tipo, uhum, não, você tem que fazer isso, você tem que pensar de uma outra forma. Porque às vezes ela só está desabafando e tentando colocar as ideias em ordem. Assim, o você tem que, ela está tentando muito. É Aí você vem escutativa, com né? mais um, tem que, você fala, gente, eu não tenho mais que nada, assim, eu não sei mais o que fazer. Eu acho que é a empatia e esse sem um julgamento. Eu acho que com o tempo a gente a gente vai vendo que não tem uma fórmula, mas que às vezes o estar presente só, real presente, assim, faz muita diferença. Eu no começo da terapia que eu comecei, quando eu comecei a ter as crises de ansiedade, eu era o tipo de pessoa que passava a terapia inteira chorando. E a psicóloga só falava, tá tudo bem, eu tô aqui, a hora que você se sentir confortável. E aí nessa que eu fui sair, falar, beleza, acho que eu consigo subir mais um pouquinho. Porque é difícil.
organizar as ideias. E eu acho que é escutativa e observar, as pessoas demonstram de alguma forma, elas vão fazer Uhum. alguma coisa diferente. Que é o que eu falei, eu comecei a ficar muito mais introspectiva do que eu já era. Então, assim, alguma coisa tá errada. Assim, não precisa ir lá com a fórmula secreta, mas tipo, olha, tô aqui, tô vendo que tá diferente. É tipo isso, vamos tomar um café? Às vezes é só para sair daquele turbilhão de coisas, já falou, opa, tem um mundo aqui fora. Eu não preciso me afundar, tem. Eu queria já começar a nos organizar para ir para o final, já vou passar para o João, mas eu queria, se é que isso é possível ou válido, né, mas trazer que eu sinto muito de vocês terem passado por isso, e eu sinto muito que nós, seres humanos, estejamos passando por isso. E gosto desse olhar que o João traz de, cara, isso é uma inteligência que o corpo, é a forma que o corpo encontrou para se reorganizar para que algo pior não aconteça. Então, o recado está dado. Se a gente prestar atenção no corpo, ele já está dando sinais, né? E a gente aprender a respeitar. E como é difícil esse olhar para nós, né? É tão fácil. Ainda hoje, essa pessoa que eu estava conversando falou de todo mundo. E de esposa, e de filho, sei lá de quem e tal. E, cara, ele percebeu que agora eu preciso olhar para mim. É muito difícil entrar nesse lugar, né? Mas enfim. Então eu queria. Depois eu volto para vocês, meninos, se vocês quiserem trazer uma última fala, um último aprendizado, qualquer coisa, mas queria passar para o João. Se você tem alguma coisa a acrescentar, João, dentro do que a gente estava conversando agora, né? E eu me lembro que você falou que ia terminar com uma história. Se quiser, a gente pode deixar lá a história bem pro fim, mas se não, É fica à que a vontade. história ainda não se apresentou ainda. Eu estou Ah, esperando, eu estou esperando para que ela se apresente, sabe? Eu entendi. sei, eu sei que na linha do tempo, eu sei que eu contei uma história, mas Entendi. ela ainda não falou, oi, estou aqui, vim, né? Então ela vai vir, se não vir, vai vir um outro dia, um outro horário e tá tudo É, certo também. eu costumo, eu quero evocar, não provocar, não, provocar não, mas eu quero evocar. Kátia, que tal um jogo, um jogo lúdico, divertido, muito alegre, de personagens aonde cada um pudesse explorar os sintomas da ansiedade, os sintomas da burnout, onde as pessoas pudessem, não um jogo da verdade, mas um jogo de faz de conta, né? Como tem na Disney, aqueles dois filmes sobre as emoções, né? Aquela coisa toda, né? Eu acho que o jogo ia bem. A outra coisa nesse caso que eu ia, se eu fosse convidado para, bom, vai lá resolver esse negócio, eu ia entrar, ia ficar escutando, cara, assim, ficar bem curioso perto dele mesmo, deixar ele gritar, falar. Eu tenho tempo, ele também tem. O que tem ali é uma criança de 5 6 anos cuja mãe não quer que ele vá brincar de bola, só isso. Porque se está gritando, é porque ele está se sentindo ameaçado. Então, eu oferecer um lugar calmo, sereno. Eu estou aqui para te escutar, nada mais. Gosto do seu jeito de falar. Aliás, se você tivesse que vendendo pipoca no estádio, você ia vender muita pipoca, porque você fala alto para caramba. Trazer, desenvolver. Então, eu acho que para nós, para líderes, para todo mundo, a gente precisa aprender a usar o humor. Se tem um antídoto, se tem uma fórmula, se tem uma magia para a gente lidar com a ansiedade, com o estresse, sabe o que é? Não sabe? Vou mostrar para vocês. Pode ser? Vou mostrar como é que é, tá bom? Olá, Olá! tudo bem? Oh, vocês riram? Oh, que linda! Então, é isso. Quando a gente ri, quando a gente sorri, a gente desfaz, a gente consegue sair do transe que nós nos encontramos. Aquela pessoa que ele falou, aquela gritaria, a pessoa está em transe
e uma pessoa em transe não enxerga nada. É verdade. Uma pessoa em transe, e as mídias sociais têm essa característica de nos colocar em transe, ela recebe, ela está aberta assim, mas ela não sai daquela situação. E o humor, a compaixão, a escuta ativa, sem julgamento, são estratégias que dão muito certo, mas precisa treinar, precisa aprender a fazer. E não, olha, eu já vou avisar vocês que tem uma característica nos diálogos, é assim, eu considero uma das formas mais violentas numa conversa, que é a argumentação, para que o outro faça o que você quer. Uhum. Quando a gente começa a argumentar, é porque a gente não tem condição, a gente está perdendo, né, o diálogo, está perdendo a chance de haver essa interação, de escuta, porque quando eu argumento, eu vou para o lado racional, buscando argumentos para convencer o outro que eu estou certo. E aí o outro fala, tá bom, então, beleza, joia, então é assim que você quer? Tá bom. E aí fica aquele gosto amargo, né? Então, o humor, a escuta, esse interesse genuíno pelo ser humano, interesse genuíno, o que tá embaixo, que tá, né? O que está além daqui que a gente vê, do que nós estamos vendo, né? Ter essa capacidade de enxergar além. E esse processo terapêutico vai ajudar muito, muito, muito. Então, assim, e claro, para aqueles mais ousados, reforma íntima. E aí é tema para outra história, né? Que a espiritualidade pode nos ajudar nesse mundo hoje. Desta vez, da outra vez. É, não desta vez, mas talvez de outra vez. Muito obrigado, João. Carla, Camila, queria deixar também um espaço aqui, se vocês quiserem trazer uma mensagem final aí. Eu só tenho a agradecer mesmo pelo espaço para poder compartilhar, porque eu acho que o importante é poder falar sobre isso, né? E que quando você está ali naquele lugar, você nunca está sozinho. Então, tenta achar, sabe, alguém, algo que te ajude, porque isso vai te ajudar a subir aos poucos. Talvez não seja na velocidade que você queira, mesmo porque você não tá, como o João falou muito bem, você tá num trânsito, você perde um pouco dessa noção de tempo, espaço e um pouco de tudo, mas que no fim a história possa servir de algum aprendizado, né? Porque eu acredito muito que se você vive alguma coisa é para você aprender algo e tirar algo positivo daquilo, senão não valeu a pena. Senão aquele caminho foi percorrido e você não tirou a lição daquele caminho. Para você poder ser, também como você falou, Amar, de exercitar esses músculos. Porque talvez a gente nasça um pouco com isso conosco, mas a gente às vezes esquece de exercitar o olhar para o outro, o olhar genuíno para o outro, que é apenas mais um ser humano ali com você. E você também se colocar nesse lugar, que você também é só um ser humano, e que você vai. Tá tudo bem não tá bem, muitas vezes, mas que você saiba que você não tá bem e que busque apoio. Eu acho que isso é o mais importante. É difícil, muitas vezes, no primeiro momento. Talvez demore um pouco mais, mas sozinho você nunca vai estar. E é buscar essas pessoas, talvez, que possam te ajudar muito. E você nem sabe. E que elas estão dispostas a te ouvir, genuinamente. A nossa rede de apoio, quão é importante para que a gente possa sair desses lugares, né? Uhum, exatamente. Ok, cara, obrigado. E você, Carla? Vocês já falaram tanta coisa que fica até difícil, mas eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente precisa conversar sobre saúde mental.
não é só mudar uma chavinha, não é só um clichê, não é uma teoria, ela realmente existe, cada um vai passar de uma forma, mas é bem isso, se você conseguir se reconectar, tendo alguém do seu lado, buscando uma ajuda, é, você consegue ir para a superfície, reavaliar as situações. Acho que a gente passa a ter um olhar diferente tanto com a gente quanto com o mundo ao redor, assim. Por mais que, ai, nossa, que. Porque você passa a realmente falar assim: o meu organismo está. Aconteceu um negócio aqui diferente. Tem alguma coisa por trás? Não só ir tipo, beleza, vai passar, é só mais um dia. Uhum. Eu acho que é muito isso. Acho que a gente precisa conversar sobre isso, não se sentir culpado por passar por essas situações, porque quando eu tive o burnout, eu me senti muito culpada, e fiquei com muito medo, muito assustada, mas hoje eu entendo que assim, é, me levou a me enxergar. E me levou a enxergar as pessoas de uma outra forma. Todo mundo tem algum tipo de dor, algum tipo de problema, passou por alguma situação. O meu problema não é maior do que o do fulano, do ciclano. É da gente tentar ir junto mesmo. Tá todo mundo nesse mundão aí para ir junto, né? Para que a gente ficar apontando tantos dedos? Acho que é Isso me fez lembrar um basicamente. pouco da CNV, né? Eu percebo que esses movimentos geram ou medo, ou culpa, ou vergonha, né? E é um ambiente de insegurança psicológica onde a gente não pode ser nós mesmos, né? Mas, enfim, são tantas coisas, tantos caminhos para a gente seguir. Acho que dentro do tempo que a gente tinha, deu para compartilhar um pouco das histórias, um pouquinho aí da opinião de cada um, principalmente da experiência de cada um. Acho que, de novo, de longe era tentar definir qualquer coisa aqui. E eu queria terminar com uma pergunta, tá? Eu queria realmente escutar vocês. Como é que você está se sentindo agora, depois de ter conversado sobre esse tema? Agora, nesse momento, como é que você está se sentindo aí? Eu me sinto bem, eu me sinto feliz em poder conversar e com essa perspectiva de repente poder ajudar alguém, assim. É, que às vezes se está procurando uma luz no fim do túnel, tipo, olha, tá tudo bem, tipo, a gente está aqui, a gente passou por isso, e se você de repente vê que alguém está passando por alguma coisa, ser esse ponto de apoio, assim, então de poder ajudar de alguma forma, assim. Se puder evitar ou diminuir o caminho para o fundo do poço, para que fique mais perto da superfície, isso assim, me deixa peito aquecido, assim. Ok. Eu compartilho com a Carla, sabe? Eu acho que o grande objetivo é falar sobre, né? E trazer uma luz de que realmente todo mundo, em algum momento, vai passar maior ou menor intensidade por algumas situações. E falar sobre isso. Lógico que dentro da perspectiva de um mundo organizacional das empresas, ainda existe muito tabu. Então a gente tem receios, desde ser taxado, né, até de, sei lá, de recriar algumas situações. Mas o principal é falar. E é exatamente isso, falar com pessoas que você tenha plena confiança, que você possa ser você mesmo para falar. Então, acho que o objetivo, eu saio dessa conversa muito feliz em poder não só ter contado um pouco dessa fase da minha vida, mas principalmente por ter ouvido tantas outras histórias da Carla, os relatos que o Marcelo trouxe e que o João Manuel complementou de maneira muito brilhante, porque eu saio daqui com um aprendizado único. E eu acho que, de novo, né, aprendizado é tudo na vida. Então eu fico muito feliz e agradecida mesmo. Que bom. Estou aqui curioso também, João, em saber como é que você está se sentindo. Mas eu estou sentindo umas emoções bem interessantes, né? Eu não consigo falar de sentimentos, mas eu consigo falar de emoções. Ah, Então, eu senti assim, uma alegria mesmo, sabe? Assim, um alto. Agora eu tava escutando o que eu disse, assim, meio de eco. Eu falei, cara, mas, eu gostei do que eu escutei. Gostei mesmo, cara. Uhum.
estava bem inspirado. Não sei quem está do seu lado, mas está bem inspirado mesmo, né? Essas coisas todas, né? Bonitas assim. Eu acredito que se eu tivesse que definir um sentimento de gratidão por poder continuar sendo o homem placa. É o homem placa, o homem seta, né? Aquele que fica apontando uma direção, né? E fica assim, vai por aqui. Eu agora estou me modernizando, eu já não quero mais ser homem placa. Isso aí é século passado. Eu agora quero ser o homem GPS. É muita pretensão, né? Mas liga o GPS e aí você não precisa fazer mais nada. Só liga o GPS, que ele faz tudo para você. Você só precisa dirigir o carro. Façam essa experiência. Antes de viajar, liga o GPS e veja como é a viagem de vocês. Não tem preocupação. O GPS te fala a hora de chegada, se tem trânsito, se não tem. Liga o GPS. Porque quando você liga o GPS, a chance de você chegar mais rápido, com segurança e não se perder é muito grande. Então, liga o GPS. E se você Burnout, se perde, ele te ajuda, né? Recalcular a Corrija a rota. burnout, rota. É. burnout, ansiedade, pânico, é porque tem um GPS quebrado ou desligado. Então, vamos ligar nosso GPS. Tá bem, Bem, meninos? eu aprendi Gratidão, muitas Marcelo. Gratidão. coisas. Aprendi muitas coisas. Hoje uma delas foi que não dá para falar de saúde mental, né? Deveria ser saúde integral. Que como você falou, a gente tem que olhar para o corpo, né? Para a mente, para as emoções, para a alma e assim vai, né? Mas, enfim, eu gostei de a gente ter falado de um tema importante. Sem nenhuma grande pretensão, a não ser falar sobre o tema mesmo. Espero que tenha ajudado. Ou que não, que sirva aí de. A gente nunca sabe a forma que isso que a gente faz vai ajudar as pessoas ou apoiar as pessoas, mas eu sei que vai. No mínimo um dia meus filhos vão ver quando eles forem mais velhos, falar, nossa, papai, quem que eram essas pessoas, né? Mas eu espero que ajude, que apoie as pessoas. Eu gosto muito desse lugar lúdico que o João traz, né? Porque as empresas, é muito difícil falar desse lugar, né? É cada vez um negócio mais sério, mais pesado, mais denso e mais. Acho que está na hora de a gente acessar um pouco desse clown, né? Um pouco dessa leveza. Ah, vamos se divertir um pouco mais. Ó, gratidão imensa, gente, de verdade. Obrigado pelo tempo, pelo horário, disposição. Vou passar aqui para o João. Lembrou da Vocês história, viram, João? Ainda não. vocês viram que quando entra o clown, não tem como, né? Não tem, cara, não tem. Por isso, assim, aprendam, soltem o clown de vocês, deixa ele falar, deixa ele brincar, deixa ele se expressar, porque com isso tudo são estratégias que reforçam o nosso viver. Então, assim, se vocês passaram por tudo isso, estão aqui, é porque vocês desenvolveram essa estratégia de sobrevivência através do corpo. O corpo conversa com vocês. Então, é engraçado, nossa, isso é história, olha só. Ela É, não veio, não se apresentou. Eu acho que quem não é para sabe qualquer um. depois, o dia que vier, vier. Nem antes, nem Não, ela depois. vem. Depois vem Né? uma história bem engraçada, assim, tem um caos qualquer, assim. E eu Né? gosto também, João, já pensando nisso como uma precaução. Eu duvido que aqueles que vivam mais conectados com esse humor, né, com essa essência, com essa coisa dentro de nós, duvido que vai chegar lá um dia a ter esse tipo de questão. Mas é um caminho, uma jornada. Não vou duvidar, não. Eu vou viver, vou querer experimentar isso daí e depois a gente conta daqui a um tempo. Quem sabe um dia a gente Gente, se obrigado. encontra. Quem sabe um dia a gente se encontra, né? Por que não, né? Por que não? Não é? Obrigado, Carla. Obrigado, Camila. Obrigado, João. Obrigada. Possamos dar risadas Obrigada. mais vezes, né? Sermos mais humanos.